Melhor e mais justo está de volta. Desvio de recursos, favorecimento de amigos e parentes, troca de favores, superfaturamento de obras e por aí vai. Infelizmente a lista é grande. Hoje o Melhor e mais justo debate a corrupção. Participam desse debate aqui comigo Jorge Donizete Sanches, conselheiro da Amarribo, Coalizão Brasileira de Combate à Corrupção e representante do Brasil na Transparência Internacional, e Luciano Santos, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e um dos criadores do projeto de lei da Ficha Limpa. Analistas afirmam que o financiamento privado de campanhas políticas é um componente importante nos processos de corrupção no universo político. Temos no Brasil uma das eleições mais caras do mundo, com alto índice de financiamento feito por empresas. Quais as reformas, ou qual a reforma seria necessária para interditar essa e outras vias que favorecem a corrupção? Luciano, teu assunto é corrupção eleitoral, né? Exatamente. O financiamento privado de campanha por empresas é um canal de favorecimento da corrupção? Com certeza. O financiamento privado de campanhas, ele traz uma relação muito promíscua entre o político e o poder público e as empresas, né? Todos os escândalos, os grandes escândalos, estavam ligados a financiamento de campanha. E hoje ganha eleição aquele que mais arrecada. Como você disse, as eleições são cada vez mais caras, né? Elas vão dobrando a cada eleição. Então, o candidato tem que buscar recursos para disputar a eleição e, ao mesmo tempo, ele fica atrelado ao seu financiador de campanha. Se olharmos hoje no Congresso, as principais comissões, quem está presidindo as comissões são aqueles que foram financiados pelas empresas que têm interesses nos assuntos que serão debatidos nessas comissões. E quando nós dizemos que as empresas financiam as campanhas, é um número muito pequeno de empresas, em torno de 60 empresas, financiam quase 90% do que se arrecada nas eleições. Então é um grupo muito pequeno de empresas que se beneficia do processo, sejam empreiteiras, sistema financeiro ou grandes empresas que têm interesse na relação com o poder público. Ou seja, estamos falando da elite econômica do país, Exatamente. Controlando, ou pelo menos interferindo, influenciando diretamente nos poderes da democracia e da república. E nisso ocorrem dois fenômenos que são muito graves. O primeiro é que o político, de uma forma geral, está sempre atrelado a um financiador de campanha. E essa relação se dá, como a gente acompanha, o tesoureiro da campanha tem essa relação durante a campanha e depois, quando termina a eleição, ele vai dizer: agora nós não conversamos mais, porque ganhamos a eleição. E a gente sabe que não é isso que acontece e esse processo vem se repetindo, né? E, por outro lado, o eleitor, aquele que deveria escolher, o cidadão que deveria escolher o seu representante, já não é mais verdade, porque quem escolhe o representante é o poder econômico, que determina quem vai ganhar a eleição. É claro, até porque a visibilidade, as possibilidades de aparecer, de ter contato com o eleitor, quanto mais dinheiro você tem, mais condição no mundo. Então, com certeza, o financiamento privado de campanha hoje é um dos grandes responsáveis por esses escândalos de corrupção que nós estamos vivendo e que precisa passar por uma reforma. Agora, parte do Congresso Nacional é contra a vedação do financiamento empresarial de campanha. Aliás, até um ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está sentado sobre esse processo, ao qual ele pediu vista no ano passado. E esse é um caso muito grave, porque a OAB ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, inclusive é amicus curiae nessa ação direta, e quando estávamos com 6 votos contra o financiamento privado de campanhas e 1 voto a favor, o ministro Gilmar Mendes, então, pede vista e faz 1 ano que está segurando esse processo num trabalho em paralelo com o Congresso, tentando aprovar. O Congresso tenta ali aprovar uma reforma que mantenha o sistema, constitucionalize o sistema de financiamento privado, né? E aí atrela essas duas situações, que é uma situação muito grave. Então, o Judiciário, mais uma vez, está impedindo que E fazendo política ativamente, tá certo? Quando se critica, né, que não se deve politizar e judicializar, né, essa questão do judiciário, na verdade é o que está politizar acontecendo. O judiciário, né, ou judicializar a política, que acontece no Brasil ambas as coisas.
tem um juiz do Supremo que politiza uma questão esperando manipula a aprovação de uma PEC no Congresso. Jorge, como que você vê isso? O que a gente espera de um homem público, que exerce um cargo público, é que ele cumpra suas funções. E o ministro Gilmar Mendes não está cumprindo essa função pública de priorizar essa votação para se decidir tomar um rumo, né? Porque o problema já está detectado, né? As empresas, quem ganha a eleição é o poder econômico. Muito bem, então vamos decidir isso no Supremo, né? Para depois tomar o caminho, qual que é a solução? E aí debatermos, bom, vamos impedir as pessoas jurídicas de financiarem as campanhas. Bom, e as pessoas físicas, como que nós vamos fazer? As pessoas jurídicas não mais financiarão, mas seus diretores e proprietários vão poder ter ilimitados valores para serem entregues às campanhas políticas. Então, é lamentável que o Supremo Tribunal Federal se preste a isso. Postergue uma situação mais uma como vez essa. A questão da lentidão da justiça, os ministros não terem prazo para devolver os processos para julgamento. Isso são coisas, tudo isso tem que ser refletido e debatido com a sociedade de forma transparente. Então, eu queria retomar a partir dessa questão política que vocês apontam, no caso do judiciário, quer dizer, uma politização do ambiente jurídico, né? Mas a gente vê, no caso da corrupção, um conjunto de usos, né? Uma coisa é o combate à corrupção, mas muitas vezes a gente olhando a grande mídia, os políticos, partidos políticos, os interessados em geral, transformam isso numa guerra política. E muitas vezes a gente olha e diz assim, bom, mas será que esses caras estão de fato interessados em combater a corrupção? Ou eles querem usar o escândalo que hoje está apontado para determinados atores e não para ele, para faturar politicamente e economicamente sobre o prejuízo do outro. Então, hoje o partido A está no foco, todos os outros partidos vão em cima para faturar politicamente. Amanhã é o B. E se faz uma guerra que muitas vezes parece que a questão do combate à corrupção fica secundário e a luta, a disputa de poder é que fica que está no centro do interesse dos poderes da República no Brasil. Dá para falar isso, Luciano? Eu acho que sim, eu acho que essa situação, inclusive, fica claro nas eleições, quando o que interessa, na verdade, não é um projeto para o país de resolver os problemas do país, é uma disputa política do poder mesmo, né, de conquistar o poder. Todos aqueles que estão ou estiveram no poder tiveram essa oportunidade, né, e perderam essa oportunidade de efetivamente demonstrar essa situação. E isso acontece em todos os níveis, né, no nível nacional, estadual e municipal. A disputa pelo poder simplesmente, quando na verdade o que se deveria buscar era a solução dos problemas. Né? Nós temos no Congresso, até recentemente, uma comissão da reforma política que monitorava mais de 100 projetos sobre combate à corrupção. Então, é conhecido, sabe-se o que tem que fazer, agora falta essa vontade política de solucionar esses problemas, fazer com que isso aconteça. Nós tivemos alguns avanços, leis que foram aprovadas, a lei anticorrupção das empresas, com pressão da sociedade, não é nada por acaso que isso acontece, né? Tem um trabalho muito forte, né? Mas realmente isso... Agora, tornar a letra da lei efetiva e conseguir fazer com que ela ultrapasse a disputa de poder pelos partidos, pelos grupos, etc. Porque aqueles que estão no poder em situações diferentes têm as mesmas práticas, né? O problema da corrupção ele está em todos os níveis e em todos os partidos. O Jorge dizia sobre as manifestações de 2013, em plenas manifestações de 2013 tinha deputado e ministro voando com um avião da FAB, indo para amistoso da seleção brasileira, ou casamento de parente, conhecido, sem se preocupar com o que está acontecendo. Então nós temos um grupo da população, que é a sociedade civil organizada, que trabalha para essa situação de resolver o problema do combate à corrupção, mas nós temos uma classe política que parece que não ouve muito bem isso e não se dá muito conta daquilo que precisa ser feito para evitar que isso aconteça. Jorge. É a ausência de espírito público nas pessoas que detêm mandatos ou cargos públicos. Infelizmente, o que se prevalece são os interesses privados e os interesses de grupos. Então, nós precisamos mudar isso. E como é que muda?
Uma reforma política ajuda nessa direção? Pode ajudar, porque nós vamos começar a fechar algumas travas, algumas torneiras, como por exemplo essa... Porque quando você tem do financiamento privado, você tem uma disputa em que um tem milhões e o outro não tem nada para fazer a campanha, a ideologia não prevalece. E a informação não chega até o eleitor. O projeto não prevalece. O projeto não prevalece. Essa questão dos horários, dos tempos de televisão, tem uma série de coisas que a gente precisaria discutir isso com mais vagar, mas tem que se levar para a sociedade. Tem que mostrar o que a sociedade quer e não o que os políticos querem. Porque o que eles querem a gente já sabe, é se perpetuar no poder, projetos de poder. Isso tanto no legislativo quanto no executivo. Então, esse debate é fundamental. E não basta, como disse o Luciano, aprovar a lei, você tem que efetivar essa lei, porque mesmo com uma lei vigente, ainda eles conseguem burlar ou conseguem fazer de uma forma com que ainda haja o privilégio, haja a diferenciação, né? Então, acho que o primeiro passo seria realmente uma mudança cultural, uma mudança educacional. Acho que aí também entraríamos nesse aspecto de levar a informação, levar a educação para a sociedade, para que ela tenha uma massa crítica, um senso crítico, para poder distinguir uma campanha que é só promessa de uma campanha em que efetivamente você vê que há uma ideologia, um interesse e uma boa fé. E um projeto de cidade, um projeto de Estado, um projeto de país. O que né? falta ao nosso homem público é boa fé. Um projeto de representação parlamentar, né, no caso das eleições proporcionais. E o que você fala sobre a reforma política, vivemos um momento crítico, terrível. Né? Nós estamos discutindo a reforma política há 15 anos. Tínhamos uma comissão da reforma política funcionando, discutindo. O deputado Henrique Fontana era o relator, tentando construir um projeto para ser apresentado, e foi obstruído durante todo o período da comissão. A comissão foi extinta, foi criado um grupo, liderado pelo deputado Vacareza, que trabalhou, então, o que nós estamos discutindo agora no Congresso, que é a PEC 352, que mantém financiamento privado, quer dizer, ela mantém aquilo que já existe, e o que o Jorge está dizendo. Ou seja, aquilo que ajudou a depauperar a condição política e institucional do país. Exatamente. E aí, a manutenção do poder. Não há interesse em que as reformas aconteçam de forma que nós possamos oxigenar, que todas as pessoas tenham possibilidade de participar. São aqueles mesmos, mantendo o status quo, para se perpetuar no poder. Então, nós estamos num momento crítico de discussão. O presidente da Câmara, num processo acelerado de tramitação dessa PEC 352, querendo aprovar no mês de maio, discutir e aprovar já a reforma política, que na verdade mantém tudo como está. E por isso, não reforma nada. Por isso até estamos novamente coletando assinatura, precisamos aí de 1,5 milhão de assinaturas para forçar esse debate no Congresso com uma reforma política que seja mais palatável para a sociedade. Como participar disso, Luciano? Quem quiser coletar assinatura, então, assinar... Nós estamos fazendo a coleta no site do MCCE, pode ser baixado os formulários para coletar assinatura dos vizinhos, da família, da comunidade, né? E essas assinaturas estão sendo juntadas para que esse debate possa ser realizado dentro do Congresso. O site onde você pode buscar os formulários ou mesmo fazer a sua assinatura e aderir a essa iniciativa popular é o www.contracorrupção, só que não tem cedilha, né? Então fica contracorrupção.org. Jorge. Toda vez que a sociedade, eu acho que, como o Luciano disse, é um momento importante, porque a sociedade tem que participar. Porque toda vez que a sociedade participa, é uma centelha de esperança. O Ficha Limpa, para mim, foi uma esperança muito grande, porque começou pelo começo, o quê? Expurgar pessoas condenadas, pessoas que têm que prestar contas à justiça, não exercerem cargos públicos. Num país desenvolvido, isso é tão óbvio. Quando a gente fala isso fora do país, gente, mas no Brasil, quem tem condenação criminal pode exercer um cargo público. Parece tão
tão elementar e precisou da ficha limpa para isso acontecer. E agora também, mais uma vez, um momento histórico. A gente tem que participar, tem que colher esse 1,5 milhão de assinaturas para aprovar o projeto de reforma política, porque é uma nova fase, é uma nova esperança de que a gente tenha eleições mais limpas, eleições realmente em que a sociedade vai decidir e não o poder econômico. Então, eu conclamo também as pessoas a assinarem, a participarem na coleta dessas assinaturas. Ok, eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo.